Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, minha gente. Tudo que foi destaque em Linhares e região você vê a partir de agora no Sim Notícias, que está começando. Confira os destaques desta terça-feira. Homem é morto a tiros em plena luz do dia no bairro Juparanã. O menor autor desse homicídio foi apreendido pela polícia horas depois. Atlas da Violência mostra que Linhares e São Mateus foram os municípios mais violentos no interior do estado em 2016. Linhares bate a meta de vacinação contra a gripe. Pré-candidato à presidência do Brasil, José Maria Emael, participa de sessão na Câmara de Vereadores de Linhares. Confira hoje a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. O poder da programação neurolinguística em nossa vida. O bate-papo sobre este assunto é no último bloco e hoje eu recebo a terapeuta Margarete Massalha. O esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para quem está na Grande Vitória e nos vê pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Uma pessoa foi morta a tiros em Linhares nesta terça-feira. Um menor de 17 anos, autor do homicídio, foi apreendido pela polícia horas depois. O assassinato aconteceu em plena luz do dia, nesta avenida do bairro Juparanã, em Linhares. Sidney Fraga da Silva, de 37 anos, foi atingido por 6 disparos de arma de fogo e morreu no local. Era por volta de 11 horas da manhã quando a vítima caminhava pela calçada e foi surpreendida pelos disparos. A polícia militar agiu rápido e conseguiu apreender um menor de 17 anos que confessou ter matado a vítima. O adolescente disse que cometeu o homicídio para se vingar das ameaças que a prima dele, mulher da vítima, estaria sofrendo. Com o menor, os policiais também encontraram a arma usada no assassinato. O revólver calibre 38 foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Linhares. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Terrível, né? Dados do Atlas da Violência mostram que o Espírito Santo melhorou bastante no ranking nacional nos últimos 10 anos, mas 2 cidades do interior, São Mateus e Linhares, permanecem entre as mais violentas no interior do estado. São Mateus registrou 59,6 homicídios para cada 100 mil habitantes. Já Linhares teve um desempenho melhor, mas a média ficou em 36,6 homicídios para cada 100 mil habitantes no ano de 2016. A maioria das vítimas e suspeitos desses delitos é composta por jovens. O programa Ocupação Social do Governo do Estado tenta minimizar esse problema com ações em 2 bairros distintos aqui da cidade, os bairros Aviso e Interlagos. Um motociclista morreu quando trafegava pela BR-101 em Linhares na noite de segunda-feira. A vítima passava pelo quilômetro 136, na altura do trevo que dá acesso a Córrego Farias, quando foi atingido por um veículo. O motorista causador desse acidente fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado pela polícia. A Eco 101, que administra a rodovia, esteve no local e sinalizou o trecho. O trânsito ficou bastante lento por algum período, até que o corpo da vítima foi retirado do local. Ele foi identificado como Wallace Bastos de Almeida, 27 anos, morador do bairro Shell. Chovia na hora desse acidente e a polícia não deu mais detalhes sobre as investigações. E esteve em Linhares na sessão da Câmara desta segunda-feira o pré-candidato à presidência da República, Emael, que já disputou 3 eleições. Ao fim da sessão transmitida ao vivo aqui pela TV Sim, ele conversou com nossa reportagem. Eu considero que a próxima missão do próximo presidente da República é ter uma obsessão pelo desenvolvimento, fazer esse país crescer, tá? Ser potente. Tem a ideia de um Brasil potência. Então, tem que haver uma obsessão pelo crescimento e pelo desenvolvimento. E uma das ferramentas para isso, indiscutivelmente, é uma reforma tributária. Bom, além de Emael, também participou da sessão da Câmara o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Eric Musso. Ele falou sobre o momento político, econômico e financeiro do Estado e falou também sobre a informação de atrasos nas obras do aeroporto do município. Há 20 minutos antes da minha fala, eu fiz uma ligação ao telefone do governador, pessoalmente, em virtude do vereador Jean e do vereador Ricardinho terem colocado essa preocupação. E ele me disse, olha, Eric, pode falar com tranquilidade à Câmara e a toda a população. Assim, nós tivemos um problema de licenciamento
que foi solucionado na semana passada, e a coisa está redonda para progredir. Nós temos muita expectativa de que esse aeroporto saia do papel dessa vez, se Deus quiser. Bom, toda terça-feira a gente segue para os Estados Unidos para acompanhar a coluna Economia e Negócios com o nosso consultor Abel Fiorotti. Confira. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sucessão empresarial, vou falar um pouquinho para vocês sobre empresas familiares. Quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, a gente vê que aqui também existem muitas empresas familiares, mas principalmente as pequenas empresas, aquele negócio que passa de pai para filho, que são controlados por famílias. A gente está falando aí de comércios, empresas de serviço, escritórios de advocacia, enfim, clínicas médicas, padarias, pizzarias, que muitas vezes são controladas por famílias e são empresas familiares. Então aqui também nos Estados Unidos a gente tem bastante empresa familiar, tal como no Brasil. A grande diferença é que no Brasil as grandes corporações, também grande parte delas, têm um controle através de famílias tradicionais que mantêm o controle de grandes empresas brasileiras, inclusive empresas cotadas na Bolsa de Valores. O que é diferente aqui nos Estados Unidos, que a gente tem uma administração mais profissionalizada. Você não sabe definir quem é o dono da Coca-Cola. Não existe um dono específico. O capital é pulverizado e são milhares de pessoas que são donas da Coca-Cola. Existem ações, elas possuem ações da Coca-Cola. E existe um corpo diretivo, um conselho de administração e uma equipe executiva que administra a Coca-Cola. O que eu quero discutir um pouquinho com vocês hoje é sobre a questão da sucessão nas empresas familiares, que ela é muito importante, porque a gente vê que grande parte do insucesso das empresas familiares está justamente quando passa de uma geração para outra. A outra geração acaba tomando decisões de investimentos equivocadas, ou não analisando exatamente a conjuntura, e muitas vezes, em questão de anos, assim, muito rápido, acaba com um legado de décadas. E a gente vê isso até hoje no Brasil de forma bastante significativa. No Brasil tem vários exemplos, não me cabe aqui citar algum exemplo, mas a gente tem muitos exemplos de empresas familiares que sucumbiram no momento em que foi passado de uma geração para outra. Então é importante que a administração seja cada vez mais profissionalizada, valorizada. É importante que os empresários familiares criem um grupo de mentoria, busquem apoio profissional para que o legado continue e que os negócios continuem. E que as empresas familiares, que são tão importantes para o desenvolvimento do nosso país, de qualquer economia, continuem numa rota de prosperidade e crescimento. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. E como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel. Vamos em frente. Mais uma vez, obrigado pela participação. Até semana que vem. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira em nossa região. Quarta-feira de sol entre nuvens e chuva passageira. As temperaturas em Linhares variam entre 19 e 26 graus. Em Colatina, mínima de 15, máxima de 24. São Mateus com mínima de 19, máxima de 26. Já em Vitória, mínima de 19, máxima de 27 graus. E veja a seguir, Linhares bate a meta de vacinação contra a gripe. É um instantinho só. O município de Linhares conseguiu atingir a meta de vacinação contra a gripe. Ainda assim, a campanha de vacinação prossegue oficialmente até o dia 22 de junho. Graças a Deus, batemos a meta, estamos em mais de 90%, né? Temos poucas doses, então eu aconselho a esses 10% que não vacinaram a procurarem as unidades de saúde, né? Que a maioria delas ainda tem um pouco de vacina para atender os grupos prioritários. E até que dia vai ser possível isso? Essa campanha vai até dia 22, que é sexta-feira agora. Gente, procurem um serviço, porque depois vai acabar, tá? Tem muita gente preocupada com os vírus que estão circulando aqui pela cidade. Parece que a gripe veio com mais força, né? Veio com mais força. Nós temos 2 sorotipos circulando, que é o H1N1, H3N2, né? Nós temos aí vários casos confirmados de H1N1, já foram 7 casos. Nós temos um caso de H3N2, né? E nós temos mais de 20 casos em investigação para H1N1, H3N2 e a influenza A. E justamente a vacina, ela previne contra esses 3 tipos, né, de doença. Então é importante que a população se vacine.
E a Secretaria de Estado da Justiça, Sejus, vai abrir um processo seletivo simplificado para a contratação de inspetor penitenciário. Os candidatos vão concorrer a 30 vagas mais cadastro de reserva. Os interessados precisam ter um ensino médio completo. O salário é de R$ 2.776 mais um vale-refeição de R$ 300. A jornada de trabalho será em regime de plantão, numa escala de 12 por 36 horas ou em horário de expediente de 8 horas diárias, totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade. As vagas são disponíveis para a Grande Vitória e interior, incluindo Linhares, Aracruz e São Mateus. Vamos agora saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 419 a saca. Arábica 7, R$ 400. Conilon tipo 7 está valendo R$ 324 a saca. Veja os assuntos do esporte com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. O empate da seleção brasileira diante da Suíça, 1-1 no último domingo, doeu menos para os torcedores locais, porque os grandes rivais, Argentina e Alemanha, também não começaram bem. Bom, a Argentina empatou com a Islândia, isso mesmo, 1-1. E a Alemanha fez pior ainda, perdeu para o México por 1-0. Mais do que ninguém, né? Os brasileiros, principalmente, gostaram desses tropeços dos adversários. Diante do potencial, não se iluda, de Brasil, Argentina e Alemanha, nossas seleções podem dar a volta por cima a partir do segundo jogo. O do Brasil é nesta sexta-feira, 9 da manhã, contra a Costa Rica. Vamos ver como vai ficar a movimentação em Linhares, né, nesse horário bem diferente. Os donos de lojas de roupas e, principalmente, material esportivo, torcem em dose dupla para a seleção brasileira. Quanto mais bons resultados, mais camisas e tudo que se relaciona ao Brasil, eles vendem, né? Todos saem ganhando, na verdade. Então, vamos continuar torcendo. Obrigado, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, no nosso último bloco, eu converso com a terapeuta Margarete Massalha, que vai falar sobre o poder da programação neurolinguística, um assunto interessante. O bate-papo é depois do intervalo. E a gente, o bate-papo do último bloco de hoje é com a terapeuta, trainer Margarete Massalha, que vai falar um pouquinho sobre as vantagens, né, os ganhos, né, que os treinamentos em programação neurolinguística têm trazido para muita gente, né? Um trabalho que ela vem fazendo aqui em Linhares, que vem sendo desenvolvido e que tem dado bons resultados. Tudo bem, Margarete? Tudo jóia, Cláudio. Margarete, a PNL, que não é enfim, uma ferramenta que tem sido usada tão recentemente, já tem um bom tempo, né? Mas sim, assim, as vantagens, os frutos são inúmeros, né? Sim. A programação neurolinguística, que é a PNL, ela surgiu mais ou menos nos anos 70. Né? O que a PNL estuda? O que ela faz? Ela literalmente estuda o que faz parte do nosso dia a dia. Ela fala do sistema nervoso e da linguagem. E há uma forte interação entre o sistema nervoso e a linguagem. Todos os nossos comportamentos, pensamentos, eles são criados através do nosso sistema nervoso. E esses padrões, que a gente chama de programação, eles interferem diretamente no resultado que a gente obtém. O que você está dizendo, então, que eu já ouvi até essa frase de que a gente é o que a gente pensa, é mais ou menos isso? Aquilo que a gente está acostumado a pensar, que a gente carrega dentro da nossa imaginação, exatamente se reflete no nosso comportamento. É basicamente isso, porque a PNL é o estudo da estrutura da mente. É como se fosse o estudo da estrutura inconsciente que as pessoas fazem para obter sucesso. E aí você pode perguntar, tá, mas para que aprender PNL? Para que estudar isso? Para que saber isso? Primeiro, para a gente ter escolhas. Porque quanto mais escolhas eu tenho, mais opções, o cérebro sempre faz a melhor escolha. Depois, para a gente trazer os nossos recursos internos. Aquilo que a gente tem dentro da gente e que às vezes a gente não sabe. Desenvolver habilidades, mudar comportamento, traçar metas.
Habilidades que a gente acha que às vezes nem tem, né? Às vezes acha que a gente nem tem. E como o Dr. Milton Erickson sempre falava, que foi um dos estudados pela PNL, ele disse que nós temos todos os recursos para a gente fazer o que quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E se a gente não tem um recurso, uma habilidade, a gente pode desenvolver. Pois é, eu já ouvi alguém dizer que assim, ó, o ser humano ele é capaz de tudo. Não é uma frase vazia, então, né? Não Isso é possível. É possível. Dentro do estudo, por exemplo, a PNL é um conjunto de técnicas, é uma ferramenta em que você pode usar tanto na saúde, na educação, na área pessoal, profissional. E como é uma técnica, você aplica essa técnica e você tem um resultado de acordo com o que você desenvolve, positivo ou negativo. Ou seja, a máxima da PNL é o processo de modelagem da excelência. O que significa isso? Se uma pessoa no mundo pode fazer alguma coisa, qualquer outra pessoa pode fazer. Aquela pessoa que fez não é melhor que o restante, é mais ou menos isso. Ela tem todos os recursos que ela precisa para desenvolver o que ela faz. E se eu sou capaz de fazer alguma coisa, se você entender, se você me modelar, digamos que a PNL é a modelagem da excelência, entender como é que eu faço isso, qual o processo, de que maneira que eu faço, você também é capaz de fazer o mesmo processo. Porque você tem os recursos para isso. E aquilo que você não tem, você pode desenvolver. Nós somos capazes de desenvolver isso. Olha que interessante. A gente falava aqui um pouco antes da gente iniciar a entrevista que as emoções têm um peso muito grande nesse aspecto, né? De desenvolver essas habilidades, né? Sim, normalmente nos treinamentos eu trabalho muito falando sobre o estado emocional, o estado de presença, que é você realmente ficar presente, ficar conectado. Por exemplo, se você define um resultado que você quer na vida, tem um objetivo, uma meta para traçar, o que é que vai interferir nesse seu resultado, nesse seu objetivo? Os obstáculos que a gente tem aí, né? Isso. Você traçou um objetivo, traçou uma meta. O que é que vai interferir no resultado daquilo que você deseja? São as decisões que você toma, não é? O que vai interferir nas decisões que você toma? O que está acima disso? O seu estado emocional. O seu estado emocional interfere nas decisões que interferem no resultado. Olha aí. Então, logicamente, se você tiver um estado emocional propício, um estado de excelência, calmo, tranquilo, um estado em que você tem condições de agir a algo e não de reagir sem controle das ações, você está num estado emocional para você atingir um objetivo com mais facilidade. Então você pode trabalhar respiração, pode trabalhar estado de presença, relaxamento. Está consciente mesmo daquilo do presente. Pois é. Sua consciência. Também já ouvi dizer que quando a gente age por emoção, né, por impulso, algumas pessoas usam dessa forma, a gente acaba agindo errado, né? Seja nas mais diversas coisas, até na hora de comprar uma mercadoria, por exemplo, um objeto, aí eu agi por impulso, por emoção. Mais ou menos é isso, é controlar essa emoção que está dentro da gente. Por exemplo, você falando em comprar um objeto, claro que a venda ela é literalmente emocional, a decisão é emocional. É praticamente 100% emocional, né? A decisão é emocional, a gente não compra pela razão, compra pela emoção. O estado emocional, se ele tiver, por exemplo, todos os estados emocionais, todos os humores, todos os sentimentos, eles têm que ser observados. Não existe sentimento bom ou ruim. A tristeza é a tristeza, apenas a tristeza. Não significa que a tristeza é ruim e a alegria é boa. Depende do ponto de vista. A tristeza é a tristeza, a alegria é a alegria. Por exemplo, se eu ficar julgando que eu não posso ficar triste, o que está acontecendo comigo, que eu tenho que sair dessa tristeza, o que está aqui? Não. Se eu percebo, se eu observo, o que essa tristeza está querendo me dizer? O que está acontecendo comigo que eu estou sentindo isso? Essa preocupação, essa tristeza, esse sentimento. Todo sentimento é como se fosse um mensageiro, ele quer nos dizer alguma coisa. Ele tem que ser observado. Nem sempre é uma coisa ruim. Nem sempre é uma coisa ruim. E se você mascara, se você não dá ouvido, se você ignora, se você vai passando por cima, uma hora aquilo vai vir à tona, vai explodir, vai gerar um problema maior. Então, se esse sentimento está ali, ele quer te trazer alguma coisa. Ele tem uma informação. Tem até uma metáfora que diz, posso dividir? Claro, à vontade. Tem até uma metáfora que diz que dois reis de reinos diferentes, um tinha um filho e o outro tinha uma filha. Os dois se apaixonaram. Só que os dois reis eram inimigos, eles não permitiam que houvesse o casamento. Um belo dia chegou um mensageiro num dos reinos, dizendo que a filha dele ia se casar com o filho do outro rei. O rei ficou com tanta raiva que ele literalmente mandou matar o mensageiro na hora.
Quando ele tirou, aqui eles ficam com a máscara, quando ele tirou a máscara, ele viu que era a filha dele. Quando ele viu que era a filha dele, já não estava mais tempo. E aí ele foi saber por que ela tinha feito isso. A intenção dela era alertar o pai dela para poder ver se ele aceitava o casamento dele, porque ela era apaixonada pelo outro, pelo filho do rei. Só que ele ficou com tanta raiva que ele não ouviu o mensageiro, ele matou. E normalmente o que a gente faz com esses humores, com esses sentimentos que vêm com a gente? A gente não dá ouvidos, a gente mascara, a gente não sabe se o que está acontecendo comigo, por que essa preocupação, por que esse sentimento de angústia. Simplesmente ignora ou mata o mensageiro e depois não tem mais jeito de você tomar uma, como se diz, uma melhor solução daquilo, uma melhor providência. Tá vendo? Então, dê ouvido, percebe o que está acontecendo com você. Todo humor, todo sentimento, eles trazem alguma mensagem para o nosso sistema. Ele tem algo a dizer ali. Que interessante. E normalmente, com aquele impulso daquele estado emocional, você não dá ouvidos e acaba não atingindo o objetivo que deveria atingir. Bom, e nesse contexto, né, a PNL é interessante que ela trabalha com várias, são inúmeras ferramentas, né? Várias técnicas, né, um conjunto de técnicas que você pode... Às vezes você quer mudar um comportamento. Algo que você faz e que não está de acordo com o seu contexto, no seu ambiente. Você pode usar as técnicas da PNL para mudar o comportamento, para desenvolver uma habilidade, para potencializar aquilo que já é bom em você e para identificar aquilo que ainda pode ser melhorado. Enfim, se você me perguntar assim, o que eu posso usar a PNL? Para que eu posso usar? Para todas as áreas, em qualquer contexto, você pode usar a programação neurolinguística. É uma ferramenta literalmente completa que você usa. Ela começou usando a nível de indivíduo, depois ela foi para as organizações, para o esporte, cultural, enfim. Está em todas as áreas. Ela estuda literalmente o processo mental que a gente faz para obter sucesso. A estrutura desse processo mental. Porque se você faz algo muito bem feito, provavelmente se eu te perguntar, você vai dizer, sei lá, eu faço dessa forma. Você não tem consciência de como você faz. É automático, né? Automático. Esse processo inconsciente, ele tem uma lógica. E essa lógica é identificada através dessas técnicas e replicada por outras pessoas que pode ser usada. Que bacana, né, gente? Ou seja, dá para melhorar aquilo que já é bom, inclusive. Dá para melhorar aquilo que já é bom. Então, gente, não tem nada que você não possa fazer, né? Quem tem medo, às vezes, não vou desenvolver tal atividade porque eu não consigo, eu não sou capaz disso, não vou encarar aquela prova porque eu não vou conseguir. Isso não há motivo para isso, né? O interessante é você identificar o que está acontecendo com você, ficar mais presente, parar de sofrer pela ansiedade. Deixa o futuro chegar, né? Deixa acontecer. Já basta cada dia o seu mal, não é assim? Cada dia o seu momento. Porque literalmente, se eu fico preocupada com o que vai acontecer, eu não estou vivendo no presente. E normalmente pesquisas mostram que 80% em média do que a gente se preocupa que vai acontecer não acontece. Olha aí. Não acontece. Em média, 7% do que a gente se preocupa realmente vai acontecer. O que a gente pensa que vai acontecer, acontece por interferência nossa. E os outros 6% que realmente tem que acontecer. Tá vendo? Literalmente as coisas que estão fora do nosso controle. Ou seja, a maioria, mais de 80%, é uma preocupação sem necessidade. E aí o corpo sente, porque tudo que você processa mentalmente, o seu corpo vai sentindo. E acaba, às vezes, por comprometer até o objetivo que você tem em mente, o resultado lá na frente. Né? Ao invés de você usar esse tempo para você ficar presente, respirar, relaxar, ficar vivendo aquele momento. Viver o presente. Você acaba ficando ansioso por um problema futuro, porque o cérebro ele faz o quê? Ele aumenta aquela imagem, naturalmente a imagem de um padrão negativo, porque a gente não se preocupa com o que vai dar certo. Coisa positiva ninguém se preocupa, né? Seria maravilhoso. Nossa, vai dar tudo certo, maravilha. Mas não. O nosso padrão de funcionamento é com o negativo. Então a gente se preocupa que vai dar errado, aquela imagem aumenta e o nosso cérebro inconsciente, ele aprende por imagem. Como Freud dizia, 95% do aprendizado é a nível inconsciente. E o inconsciente aprende por imagem. Por imagem. Imagina, se eu crio aquela imagem, mostro aquela imagem, aquela preocupação daquele problema, ele vai sentir, vai captar aquele problema e a probabilidade de aquele problema acontecer é maior. Interessante, tá vendo? Bem... São os monstros que a gente vai pintando aí, né? A preocupação do dia a dia.
é que a gente tem que começar a dominar. Bom, tudo isso que a gente conversou aqui com a Margarete, a gente vai ter oportunidade muito em breve, né? Já aproveitei a entrevista aqui para poder anunciar, ela vai ser uma das nossas colunistas, né? Você está acostumado a ver as colunas aí todos os dias, um tema diferente. A Margarete vai estar conosco também nesse cast de colunistas, trazendo um pouquinho, né, pelo menos um resumo daquilo que ela trabalha, né, com os seus atendimentos, com os treinamentos em PNL, trazendo um pouquinho para que você também possa, pelo menos, se motivar, né, ir em busca dos seus sonhos e viver o presente, né, Margarete? Exatamente, e ficar no presente. Os treinamentos, eles são bem amplos, né, Cláudio? Ele tem atendimentos específicos, né, como atendimento especializado com a base da PNL, da Programação Neurolinguística. Tem também o treinamento de oratória, que nós já falamos sobre ele. Aprender a falar em público, Aprender a falar em público. Se comunicar melhor. Não só em público, mas se comunicar com as pessoas. Se comunicar de modo geral, né? Isso. Que bacana. O próprio treinamento de PNL, que é um treinamento mais amplo, que você vai aprender como é que nós podemos nos relacionar melhor com os outros, como é que a gente processa nossos pensamentos, como é que a gente pode se colocar num ponto de vista diferente do meu. Porque quando eu tenho só a minha perspectiva, só o meu ponto de vista, fica muito limitado. Um ponto de vista diferente do meu, no segundo e numa terceira posição, fica amplo. Te dá uma outra... Todas as percepções, elas são corretas, porém elas são incompletas. Então, quando eu consigo me locomover por essas perspectivas, eu tenho um conhecimento maior do que está acontecendo e eu consigo entender o outro e me relacionar mais com o outro. Numa posição mesmo de empatia, que é desenvolver inteligência emocional, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro de forma cognitiva e de forma emocional. Pensar como o outro pensa e sentir como o outro pensa. E essa capacidade a gente consegue fazer ampliando essa percepção e se colocando no lugar do outro. Isso também a gente aprende nessa ferramenta que é a PNL. Uma ferramenta realmente completa. Margarete, vou agradecendo a você pela participação de hoje aqui nesse bate-papo. Como eu disse, ela faz parte agora da nossa equipe, vai estar nas próximas semanas, né, gravando os seus quadros, né, as suas colunas semanais, e aí você vai ter a oportunidade de acompanhar um pouco mais, toda semana, um assunto diferente, pelo menos uma pincelada de cada assunto, de cada temática. Margarete, obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, Cláudio. Tá, joia. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Margarete, Margot, como mais conhecida, né? Ela pode acionar as páginas, né? Inclusive no Facebook, é Mente Performance, não é isso? Mente Performance. Mente Performance, você pode acompanhar, ver um pouquinho o trabalho, o resultado desse trabalho com programação neurolinguística que ela tem desenvolvido aqui em Linhares. Mais uma vez, obrigado pela presença. Nada, eu que agradeço. Obrigada. A você da Grande Vitória, que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência de sempre. O pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco. Acesse nossa página no facebook.com/tvcilinhares. Esta entrevista e o nosso conteúdo estão disponíveis também no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí mais uma vez, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, viu? Até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.